o dia que uma amiga tentou cavar minha demissão. Gente, vocês acham que vocês podem confiar em todo mundo? Eu não confio nem na minha sombra. Eu tava aqui revisando um artigo, tava falando sobre confiança. E no meio disso eu lembrei de uma história. Eu trabalhava em uma agência, trabalhava na área da equipe de vendas. A pessoa responsável, o líder, né, acabou se ausentando. Como eu sempre me destaquei muito na área de vendas, eu acabei ficando responsável por treinar as pessoas. Não fui promovida, porque promoção significa mais dinheiro, hein? E aí entrou uma pessoa, a gente se deu muito bem, né? Até então eu pensava que era uma coisa recíproca, né? Mas lá na frente eu fui ver que não foi bem assim. Muita gente boa, tudo, treinando ela, né? E ela também, percebi que ela era uma boa vendedora, tudo. Então começou a se destacar ali também. Fiquei muito feliz com isso. Passou algum tempo, surgiu ali uma possibilidade de um cargo em um outro setor. Ela simplesmente falou pra mim, que queria muito, né, uma oportunidade fora ali do setor de vendas. A pessoa aqui foi lá. Na época eu tinha acesso direto ao dono da empresa. Eu comentei sobre ela e aí ela começou a trabalhar, ficou muito grata, agradeceu pela oportunidade, porque vale reforçar que ela não tinha experiência nessa área, tá? Ela literalmente entrou pelo quem indique. Isso é muito válido. Ela entrou pelo quem indique. Comecei a falar com ela que eu tava ficando muito desmotivada. Lembra que eu ganhei a oportunidade de treinar as pessoas sem nenhuma promoção? Eu comecei a desabafar com ela, falando que eu tava bem triste, né? Tava desmotivada, porque eu tava trabalhando pra caramba, eu vendia pra caramba e eu não tinha como, não tava tendo retorno financeiro, que é o que importa, né? Não adianta parabéns no final do mês, você quer o retorno financeiro. Conversei isso com ela, tudo. E aí, eu comentei que eu tava mandando currículos. Porque se eu conseguisse uma coisa melhor, eu iria sair ali da empresa, né? Apesar de eu gostar muito do ambiente, de eu gostar muito da empresa, eu não iria ficar porque financeiramente pra mim não estava sendo mais legal. A história acabaria aí se de fato, né, a pessoa ela fosse uma amiga e fosse só ali uma troca ali de ideias. Acontece que eu fui chamada para uma reunião com o meu superior, incluindo o dono da empresa. Gente, foi uma das piores situações da minha vida. Eu fiquei numa sala, tá? Uma menina de 20 e poucos anos, numa sala. Nunca me senti tão intimidada como foi daquela vez. E tinha o meu supervisor, alguns outros diretores e o dono da empresa. E eles só empurraram o meu currículo assim e falaram: você tá enviando seu currículo para outras empresas? Porque minha ideia era sair quando conseguisse, não ser demitida, né, de cara. Aí eu fui, engoli seco, mas me manti ali firme. Aí eu fui e falei, sim, tô enviando meu currículo, porque eu não tá sendo interessante pra mim financeiramente, que não sei o que, lá. Eu sei que eles expuseram que tinha chego aos ouvidos deles, que eu estava mandando currículos, né? E que isso não era legal. E eles tinham muita confiança em saber que tinham muita confiança em mim e saber que eu estava procurando algo era bem decepcionante, que eu poderia simplesmente ter vindo conversar. Resumindo, né? A ideia em si, depois eu fiquei sabendo dela, era que, não sei porquê, porque nossos setores eram diferentes, a ideia era que eu fosse riscada da empresa, que eu saísse da empresa, que com isso eles ficassem putos e me mandassem embora, né? O resultado foi que eu acabei ganhando um aumento. Eu acabei ganhando um aumento na época, né? Ainda assim, não ganhei a minha promoção, continuei fazendo trabalho, mas ganhei um aumento por estar fazendo aquele trabalho ali. E depois ali outras coisas aconteceram, porque o meu período nessa empresa foi ali um misto de coisas. Da mesma forma que eu aprendi muita coisa, eu sou muito grata por muita coisa, mas ao mesmo tempo acabou com o meu psicológico, acabou com a minha confiança, e também as piores experiências da minha vida foram ali. E foi assim que essa minha amiga tentou cavar minha demissão.